pessoal. Está começando mais um webinar CIF com o apoio premium da Singenta e da Sotrec, dessa vez para falarmos sobre restauração florestal. Você sabia que o Brasil se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares até 2030? Meta ambiciosa, né? E a gente só tem 9 anos para isso. Bom, não é tão ambiciosa quando a gente pensa que o setor florestal e de mineração são os que mais investem em restauração no nosso país. Essas empresas precisam de você, profissional capacitado, para essa atividade. E pode ser isso que está faltando para aquela sua sonhada contratação, hein? É por isso que a CIF traz o treinamento em restauração florestal de ambientes da mineração e APPs. Para saber tudo desse treinamento, é só você acessar o nosso site de treinamentos, aponta agora mesmo o seu celular para o QR Code que está aqui na tela e acessa o site para garantir a sua vaga para o dia 16 de agosto. Inclusive, esse treinamento vai ser ministrado por um dos maiores especialistas do mundo em restauração florestal, que é o professor Sebastião Venâncio, e que está aqui hoje conosco. Chega mais, professor! Bom, o professor Sebastião Venâncio Martins é professor titular aqui na Universidade Federal de Viçosa, coordena o Laboratório de Restauração Florestal, que é o LARF, aqui também na UFV, e está como líder técnico do nosso GT Restauração aqui da CIF. Ele tem quase 30 anos de experiência na área de restauração florestal e lidera o grupo de pesquisas do CNPq, chamado Ecologia e Restauração de Ecossistemas Florestais e Recuperação de Áreas Degradadas, tendo publicado 15 livros, mais de 46 capítulos e 200 artigos científicos. Boa noite, professor Venâncio. É um prazer ter você com a gente aqui hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Tamires, e a toda a equipe CIF. Prazer é meu. Quero agradecer a oportunidade e boa noite a todos que nos estão assistindo. Será um webinar bastante agradável, onde a gente vai estar falando rapidamente sobre a restauração florestal e esperamos estar com os participantes depois no treinamento dia 16. Com certeza. Bom, pessoal, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para o nosso especialista, que eu sei que é isso que vocês querem, mas antes eu vou deixar vocês com um recado do Marcelo, diretamente da nossa patrocinadora Premium, a Sotrec. Parece que tem novidade lá na Sotrec Florestal, hein? É com você, Marcelo. Tudo que é grande pede uma parceria à altura. As gigantes Caterpillar, Sotrec e Pons se uniram para oferecer ao mercado Cat2Length brasileiro soluções à altura desse vasto território florestal. As incomparáveis escavadeiras florestais Cat, com os melhores cabeçotes de Harvester Ponce do mercado. Tecnologia de ponta para a colheita de qualquer tipo de madeira, do desbaste ao corte raso, passando pelas operações com descascamentos. Nossa linha de equipamentos foi pensada exclusivamente para se adequar às variadas condições típicas das florestas plantadas. Isso tudo aliado a uma estrutura de atendimento Sotrec, com consultores especializados, soluções pós-venda, treinamentos, além de uma força de trabalho que atende a mais de 90% do território nacional, passando por importantes
Boa noite, Tamires. Boa noite a todos os participantes do webinário de hoje. Boa noite especial ao professor Sebastião. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e poder compartilhar com vocês esse momento de conhecimento. Como você falou, temos novidades aqui da Sotrec que inicia essa semana com uma nova identidade visual para o Florestal, e vamos apresentar aqui mais um pouquinho da Sotrec mais uma vez, da nossa história, para os participantes, e como que a gente tem se posicionado nesse mercado florestal tão importante, tão prepulsor da economia brasileira atualmente. Então, a Sotrec é uma empresa que atua há muitos anos em diversos mercados da economia brasileira. Nós sempre fomos preponderantes na questão de inovação, do ambiente de negócios dos nossos clientes. Temos mais de 4.500 funcionários atualmente. Somos uma revenda da Caterpillar e agora temos também a bandeira da Ponce no estado de Minas Gerais e alguns outros estados, como eu vou dizer. Então, a ideia é sempre trazer produtividade sustentável para os negócios dos nossos parceiros, atuando nas diversas vertentes de negócio, na mineração, na construção, na energia, na parte de petróleo e marítimo e, mais do que nunca agora, no florestal, como eu disse, agora com a identidade nova do Sotrec Florestal. Bom, falando um pouquinho mais da Sotrec e de como o grupo Sotrec é composto de empresas, todas elas destinadas a essa missão junto aos nossos clientes, e algumas delas, junto com a Sotrec Florestal, destinadas a trazer uma experiência única aos nossos clientes florestais. Nós temos a Sotrec Caterpillar, que agora também é a Sotrec Caterpillar Ponce. Então, é a parte da Sotrec destinada a soluções customizadas de produtos e sistemas, soluções em gerais da marca Caterpillar e da marca Ponce. Temos a nossa empresa de movimentação de materiais, que é a nossa empresa Somove, especializada no aluguel de empilhadeiras e de grandes empilhadeiras para operações portuárias. Temos também um braço muito importante, que é o nosso braço social, nosso Instituto Social Sotrec, que é a parte do grupo responsável pelas ações sociais nos mais diversos ambientes de negócio. Temos a MD Power, que é a nossa distribuidora master da Perkins no Brasil. Perkins, que é uma marca também do grupo Caterpillar. Temos a Soimpex, situada na cidade de Vitória, onde temos uma empresa especializada na parte de importação e também exportação de equipamentos. Temos aí anos de experiência nesse negócio, e a Soimpex é o nosso braço de logística, muito focada nos benefícios do Fundap existente no estado do Espírito Santo. Temos a Estogás, que é uma empresa focada na parte de gás, estocagem de gás, e temos o nosso braço tecnológico, a Scitec, que é revenda dos produtos da Trimble, também dos produtos da linha AquaCrate da Caterpillar e de diversas outras soluções, como piloto automático, operações remotas e até operações autônomas. Temos a Semantec, também é uma revenda de produtos da marca 100, que é uma marca Caterpillar, focada num nicho de mercado específico brasileiro, que cada vez mais vem tomando proporções dentro desse mercado de máquinas mais leves. Então, a Semantec também é uma empresa estratégica dentro do grupo Sotrec. Temos a Radix, a empresa mais nova do grupo Sotrec. A Radix tem, dentro do grupo Sotrec, apenas 2 anos, mas é uma empresa com uma longa jornada na área de softwares e engenharia. É uma empresa focada no desenvolvimento de soluções de tecnologia e inovação. Temos a Sotrec Handles, que é a nossa Sotrec no exterior, uma empresa sediada na Áustria para operações externas, e também temos a nossa ON2, que é focada em sistemas de potência. E agora temos a Sotrec Florestal, mais do que nunca parte de todo esse negócio, parte integrante de todas essas soluções e das empresas focadas em criar uma experiência única para os nossos clientes, seja qual for o seu ambiente de negócio. Bom, entrando um pouquinho mais nas nossas premissas, nos nossos valores, Sotrec é uma empresa que prima pela ética nos negócios. Esse é o nosso principal valor. Temos como respeito às relações, a superação permanente e o comprometimento com a sustentabilidade, que são valores muito atuais, além da valorização dos nossos clientes e funcionários, como pilares dos nossos valores, e também a questão do compliance e as posturas anticorrupção também são vertentes que nos guiam todos os dias.
Falando um pouco mais das marcas relacionadas, após falar um pouco das empresas que fazem parte do grupo, é importante deixar a mensagem que nós temos um rol grande de opções, de oportunidades e de soluções para os nossos clientes em diversas marcas, não somente Caterpillar, agora no Florestal, inclusive, como eu já tinha dito, a gente também representa a marca Ponce. Nós temos aí dentro da Sotrec Florestal e da Sotrec Caterpillar, a marca Caterpillar já muito conhecida, mas somos também revendas dos produtos da Michelin, dos produtos Ponce, dos filtros de alta eficiência CJC e outras marcas mais que são marcas do brand Caterpillar. Na Saitec, nosso braço tecnológico, também eu tinha citado sobre a representação da Trimble, mas somos também revenda exclusiva no Brasil dos produtos Ragent, dos rádios que proporcionam redes mesh em operações, inclusive com experiências já na operação florestal. Falamos da Symantec com a SEM e da MD Power com a Perkins. Essas são as marcas que o Grupo Sotrec representa e estão relacionadas com o nosso negócio do Sotrec Florestal. Bom, falando exatamente agora do Sotrec Florestal, né, e da Sotrec, as marcas meio que se unem dentro dessa história de empresa. A Sotrec é uma empresa que agora completa, aqui está 78 anos, mas nós acabamos de completar 80 anos, na verdade, esse ano. A Sotrec é uma empresa que já tem 80 anos de experiência nesse mercado de equipamentos, de soluções das mais diversas ambientes de negócio para os nossos clientes. Nós somos uma das maiores provedoras de solução CAT, temos mais de 60 filiais em todo o Brasil, temos um suporte completo de peças, serviços, contratos, tecnologia e todas as outras soluções necessárias para uma performance adequada e desejada dos nossos clientes. E desde 2018 nós somos revenda exclusiva dos produtos Ponce no estado de Minas Gerais e também temos aí como novidade, como a Tamires falou, a partir deste ano iniciamos as operações Ponce nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e começamos também no Espírito Santo e na Bahia. Então, mostrando um pouquinho também da nossa cobertura, de como a Sotrec está posicionada dentro do território nacional. Como a gente falou, a gente tem mais aí, aproximadamente 60, mais de 60 filiais. Temos 3 filiais florestais, uma filial posicionada em Três Lagoas, uma filial em Bauru e a nossa filial de Contagem. São 3 filiais que têm negócios dedicados aos produtos florestais dentro do nosso portfólio. Estamos em mais de 93% do território nacional, onde sabemos que temos a maior parte das áreas plantadas de eucalipto e das maiores oportunidades e demandas de soluções para colheita, silvicultura, transporte. A Sotrec está bem posicionada e sempre próximos aos clientes. Então, onde os nossos clientes quiserem acessar a Sotrec, estaremos disponíveis com uma filial ou uma pessoa ou uma base avançada para bem atender os nossos clientes. Bom, essa era a mensagem, Tamires, que eu queria passar a todos os integrantes e todos os participantes aqui do webinário. Sotrec Florestal deixa um grande obrigado. É um prazer estar nessa jornada de conhecimento com a CIF, podendo divulgar cada vez mais a presença da Sotrec dentro desse mercado importantíssimo e tão propulsor como o florestal. Desejo ao professor Sebastião uma ótima palestra e uma boa noite a todos os participantes. E até breve. Um abraço, até breve.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinário. Quero agradecer a Tamílis, o Pedro pelo apoio, a equipe CIF de uma maneira geral e pela oportunidade também da gente estar batendo esse papo aqui sobre restauração florestal com os nossos participantes. Agradecer o Marcelo da Sotrec também pelo apoio, né, o patrocínio. Preparei uma apresentação sobre aspectos mais gerais da restauração florestal, visto que o nosso tempo aqui no webinário é relativamente curto, mas a gente vai ter um treinamento, no final vou falar mais sobre isso, no dia da semana do dia 16 ao dia 20, onde aí sim nós estaremos detalhando melhor as várias situações técnicas de restauração. Bom, a primeira pergunta que se faz é: para que restaurar florestas, né? Por que está tendo todo esse movimento de restauração de florestas? As florestas estão relacionadas com, prestam, né, serviços ecossistêmicos. Elas vão, né, então a restauração das florestas vão minimizar as mudanças climáticas, auxiliar na produção e qualidade da água nas bacias hidrográficas, na conservação de solos, produção de recursos madeireiros e não madeireiros, redução de catástrofes ambientais. A gente vê muito aí deslizamentos de terra, etc., muito relacionado com a ausência de uma cobertura florestal. Conservação de espécies vegetais e animais, muitas com grande potencial de uso, né, de uso sustentável, e também na questão da poluição, da qualidade do ar. Então, são vários serviços prestados pelos ecossistemas florestais que justificam todo esse movimento, não só brasileiro, mas mundial, pela restauração das florestas. Então, nós temos, né, as árvores, elas têm um grande papel no meio ambiente e na sociedade, né, na regulação climática, a ciclagem de nutrientes, a questão do ciclo hidrológico, né, na sociedade, como os serviços ecossistêmicos, os bens ecossistêmicos dessas florestas, alimentos, medicina, produtos medicinais, etc. Então, é uma gama de serviços, como eu falei, prestado pelas árvores, não só pelas árvores, mas por todo o ecossistema onde elas estão inseridas, o ecossistema florestal. Então, se a gente pensar em termos de estocagem de carbono, né, que está diretamente relacionado com efeito estufa, mudanças climáticas, nós temos as florestas maduras, as matas primárias lá da Amazônia e de alguns trechos da Mata Atlântica também, que são grandes reservatórios de carbono. Não resta dúvida. Mas se a gente pensar, for olhar quais são os ecossistemas que recuperam mais carbono, são as florestas jovens, que estão regenerando, sendo restauradas via regeneração ou plantio, etc. Então, elas têm um papel muito grande em recuperar carbono, estocar carbono e também recuperar biodiversidade. Nós temos aqui um exemplo, né, um levantamento aqui de um estudo que nós fizemos aqui em Viçosa. Eu fui co-orientador desse trabalho, onde comparou-se uma capoeira com uma floresta madura em termos de estoque de carbono. Então, você vê que o valor na capoeira é muito menor do que na floresta madura, isso já é esperado. Nós temos árvores de grande porte na floresta madura. Um outro trabalho também realizado no Paraná mostrou também essa relação, cerca de quase 3 vezes, né, da floresta da capoeira para a floresta madura. Uma floresta secundária jovem para uma floresta madura. Já esse conjunto de estudos aqui realizados da Amazônia mostraram o seguinte, que realmente, que ao longo da sucessão, nós temos um aumento, pegando ali 5, 10, 20, 30 até 80 anos de idade das florestas, nós temos um aumento, uma redução, desculpa, da quantidade de biomassa carbono estocada por ano. Então, começando ali 10 toneladas por hectare ano, por 5 anos,
continuando nessa faixa com 10 anos e depois vai caindo, né? Chegando na floresta mais madura, estágio mais avançado, com uma estocagem anual, um incremento anual menor. É claro que o balanço geral ela vai ter muito mais que a floresta jovem, tá? O acumulado, mas o anual é maior nas florestas mais jovens, ressaltando a importância da restauração florestal. E quem está restaurando as florestas no Brasil? Empresas de mineração. Essa área começou com recuperação de áreas degradadas, reabilitação, tá? Mas começou principalmente com empresas de mineração e empresas de geração de energia elétrica. E também, mais tarde um pouco, as empresas de celulose. Então são os três setores aí que mais fazem restauração de APPs, das próprias áreas mineradas, de reserva legal. Então a contribuição desses setores é imenso. A gente tem grandes programas de restauração florestal em larga escala da Mata Atlântica, por exemplo, que envolve muitas empresas de celulose, de mineração, geração de energia. Mas e a agropecuária? Bom, eu estou falando em agropecuária, é claro que quando eu falo em empresas de celulose, eu tenho lá o eucalipto, que não deixa de estar, de certa forma, nesse contexto. Mas aqui, excluindo a questão do eucalipto, dos reflorestamentos, das plantações de eucalipto para celulose, carvão, etc., pensando nas propriedades agropecuárias mesmo, de culturas agrícolas e pecuária. Pequenos produtores e grandes empresas do agronegócio ainda contribuem pouco, isso vem aumentando e tende a aumentar mais, desde a implantação do CAR, né? Isso vem aumentando, mas ainda num nível muito pequeno se a gente comparar com aqueles outros três setores, certo? Mas a tendência é estar aumentando, até porque se a gente pensar em pequenos produtores rurais, a situação é muito diferente de grandes empresas. Eu vou comentar um pouco mais à frente. O Brasil assumiu compromissos, né? A Tamires acabou de falar aí na abertura sobre isso, né? Mencionar. O Brasil assumiu na COP21 restaurar 12 milhões de hectares. Mas parece muito, é muito realmente, mas se a gente pegar, teve um estudo que foi realizado só com as APPs e áreas de reserva legal, para cumprir o novo Código Florestal, seria necessário restaurar cerca de 21 milhões de hectares, quase o dobro daquilo que foi assumido. E um reflorestamento de 23 bilhões, que exigiria mais de 23 bilhões de mudas. É claro, se considerar apenas o plantio de mudas. Nós vamos ver que nem sempre é necessário plantar mudas. Tá? Mas então, ou seja, é uma demanda extremamente grande de restauração que nós temos. Nós temos uma quantidade imensa de pastagens degradadas. Lá na Embrapa Agrobiologia tem esse dado. 130 milhões de hectares de pastagens que precisam de alguma intervenção para voltar a ser pastagem, para voltar a ser produtiva. Então é muito comum a gente ver essa cena em várias regiões do Brasil. Essa foto aqui na região, na bacia do Rio Doce, tá? Mas mais aqui zona da Mata, não é área lá de Mariana, que não tem nenhuma relação lá com o rompimento de barragem, mas é um padrão que a gente vê aqui na região, né? Onde em várias áreas temos muitas pastagens de boa qualidade também, né? Mas tem algumas dessa forma. Onde a produção é ausente, não está produzindo praticamente nada, os serviços ecossistêmicos também são ausentes, praticamente não tem biodiversidade, muito pouco, né? Então, são áreas que deveriam estar ou produzindo ou ser destinadas à restauração florestal. Aqui já áreas lá na região serrana do Rio de Janeiro, eu tive um projeto lá na região serrana, ali Bom Jardim, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, onde em vários locais a paisagem era dessa, de pastagens praticamente improdutivas, processos erosivos, etc. Bom, é importante
quando a gente fala em restauração florestal, a gente separa reabilitação de restauração. Então eu fiz esse esquema aqui, onde nós temos um ecossistema que foi degradado, por exemplo, uma mata, um trecho de mata ciliar que foi desmatado há muito, né, há muito tempo, aí, às vezes há mais de 100 anos, várias áreas da Mata Atlântica sem o ecossistema florestal, e o ecossistema de referência, que é aquele ecossistema que nós usamos como meta de chegar, né, ou pelo menos de se aproximar, que é o ecossistema que havia antes no local ou que está próximo daquele local, né, o mesmo tipo de ecossistema. Então, ao longo do tempo, que pode variar muito, esse tempo para sair de uma condição de ecossistema degradado para um ecossistema próximo do ecossistema original, se aproximar, isso pode variar muito. Tem alguns estudos que falam na Mata Atlântica em cerca de 80 a 120 anos, mas dependendo do estado de degradação que foi feito no solo, pode nem acontecer, né? Ao longo desse tempo, nós temos tendo ações de restauração, seja restauração ativa ou passiva, nós vamos ter um aumento dos processos ecológicos, da biodiversidade, nutrientes, biomassa, e uma redução da necessidade de intervenção. Ao longo do processo, à medida que o ecossistema vai se recuperando, diminui as necessidades de manutenção, de ficar fazendo coroamento em mudas, adubação, etc., plantios, etc., né? Mas na reabilitação, o que acontece? Todos esses processos, biodiversidade, nutrientes, biomassa e necessidade de intervenção, param num determinado momento, certo? E essa interrogação que eu coloquei é porque a reabilitação pode se transformar numa restauração. Depende do objetivo do processo, do projeto, do tipo e intensidade da degradação. Por exemplo, eu posso usar um sistema agroflorestal, que é uma reabilitação, ou no máximo uma restauração produtiva. Hoje vem ganhando esse conceito também, mas não é aquela restauração ecológica, é uma restauração ecológica produtiva. Eu posso ter uma reabilitação com o sistema agroflorestal para recuperar o solo, amortizar os custos da restauração e, com o passar do tempo, retirar as espécies exóticas que estão ali, as culturas agrícolas, etc., frutíferas, exóticas, etc., e transformar numa floresta restaurada. Ou posso manter aquela área sempre com o SAF, o Sistema Agroflorestal, né? E aí sim manter como área reabilitada, então, ou restauração produtiva. Aqui um exemplo de reabilitação e restauração, lá na Reserva Natural da Vale, em Linhares, uma área excepcional, já fizemos alguns trabalhos lá, e atualmente estou orientando um pós-doutorado, o Diego Balestrin, meu orientado de doutorado, que hoje está na Reserva da Vale, mas é uma área fantástica, quase 25 mil hectares de floresta primária, etc., né, que a Vale conserva, e ela tem alguns experimentos lá de produção, de silvicultura de nativas, que é um tipo de reabilitação. E tem também áreas de restauração, florestas de proteção. Então a gente vê a diferença muito grande, né? Embora essas florestas de produção também tenham uma importância ecológica. Os sistemas agroflorestais, né, eles podem servir como fonte de recursos madeireiros, medicinais, frutas, palmito, apícolas. Então tem uma série de produtos que os sistemas agroflorestais, que é um tipo de reabilitação, podem produzir e amortizar a restauração, o custo da restauração, né? E além disso ser mais ecológico, muito mais ecológico do que um monocultivo. Em termos de evolução dos projetos de restauração, nós percebemos que, fiz um levantamento, os projetos até a década de 1990, os projetos eram com poucas espécies, baixas diversidades, cerca de 20 a 30 espécies, pouca pesquisa, foco no reflorestamento, só no plantio de árvores. Não raro se usava espécies exóticas e algumas invasoras, como leucena, acácia-manjo e outras, estritamente baseados em técnicas silviculturais,
sem monitoramento, ou seja, era muito mais uma reabilitação do que restauração. Haviam muito mais projetos com uma tomada aí mais de reabilitação do que de restauração. E hoje, né, a gente percebe um avanço, né, e com novos desafios. O foco na restauração dos processos ecológicos, da diversidade, da sustentabilidade, o aproveitamento do potencial de regeneração, a resiliência, a utilização de técnicas alternativas de restauração, certo? Não que eu seja contra as técnicas silviculturais, o reflorestamento, com plantio de mudas, etc. Em muitas situações é o mais indicado, mas tem outras situações que nós temos outras técnicas para serem adotadas, inclusive em conjunto com o reflorestamento é possível. Produção de mudas de nativas regionais, isso melhorou muito e está cada vez melhorando mais, né? A Mata Atlântica, o Brasil é um país com dimensões continentais, então nós temos a própria Mata Atlântica com uma variação de formações muito grande. Nós temos que respeitar isso na produção de mudas. Além da fisiologia, qualidade genética, a própria origem das mudas, né? Então, mudas de espécies nativas da região. Isso aqui, a Fundação Renova, por exemplo, tem feito um trabalho excelente, né? Que a gente vem participando de projeto, orientando, e atuando na indicação de espécies, conferindo listas de espécies deles, né? Sempre focando nas espécies nativas regionais. Outra empresa que a gente tem feito isso também é com a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, nossa parceira, desde 2012, final de 2011, onde a gente orienta, né, a escolha das espécies nativas para plantar mudas de espécies nativas da região. Então, isso é extremamente importante. Monitoramento de áreas em restauração, cada vez vem sendo mais cobrado pelos órgãos ambientais, né, e são definidos critérios, indicadores, que não podem ser os mesmos para todas as regiões. Cada região, cada bioma tem sua especificidade, né? Tem que se adaptar a esses critérios, indicadores, para as diferentes regiões, né? E para os diferentes projetos. O preparo do solo para a restauração vem ganhando força ultimamente também. Ainda se fazia pouco preparo do solo, hoje já se vem fazendo que o resultado é muito melhor, né, quando se faz o preparo do solo na restauração florestal. Alguns desafios, né? Eu acredito que um dos principais desafios é reduzir o custo da restauração. A restauração florestal no Brasil e no mundo é um custo muito alto. Tem um custo do plantio, da manutenção, do monitoramento, de técnicas, né, alternativas que também geram custos. E aí nós temos, por exemplo, tem situações que o monitoramento tem um custo maior do que o plantio. Isso é um absurdo. Alguém está ganhando muito com isso, né? Então, o próprio monitoramento eles tem que ser enxuto. Ele não pode acrescentar muito custo na restauração, senão torna inviável. Aqui um exemplo de uma empresa do setor florestal que havia me passado esse custo real da empresa: plantio de mudas, fase de implantação, cerca de R$6.000, manutenção mais R$4.000, total quase R$11.000 por hectare. Condução da regeneração, ou regeneração assistida, na implantação, cerca de R$600 e poucos, R$2.500 na manutenção, e um total de R$3.157. Então, os investimentos variam de cerca de R$3.000 na condução da regeneração a R$17.000, para esse caso dessa empresa, no plantio de enriquecimento. Agora, esse custo pode ser muito maior. Em mineração, por exemplo, esse custo tende a ser bem maior, porque você tem todo um trabalho de recuperar o solo, né? Então, tem obras de engenharia, então esse custo é muito alto. E tem que pensar também que em áreas onde a regeneração é suficiente, esse custo é praticamente zero. Então, né, um desafio é aproveitar justamente essa regeneração, essa resiliência, não só para reduzir custo, mas para fazer uma restauração, às vezes, em determinadas situações, com uma qualidade melhor. Nós temos que aproveitar a resiliência do ecossistema, cada ecossistema tem a sua resiliência, da paisagem onde aquele ecossistema está inserido e do local, ou, né, o ponto pontual ali onde a restauração será realizada. Aqui um exemplo de
resiliência, de regeneração. Então, nós temos esse slide, mais alguns com animação aqui, foi meu orientado Pedro Villa que fez para mim aqui. Dei alguma mexidinha, mas basicamente foi ele que fez. Nós temos aqui fonte de sementes, o fragmento florestal, tá? Ele vai gerar ali banco de sementes, né? Ele tem um banco de sementes. Uma vez que ele passa por fogo, corte, esse banco de semente vai se perdendo. Se o evento de degradação não se repete, aquele banco de sementes e a chuva de sementes, os mecanismos de regeneração, raízes também, com capacidade de rebrota, são suficientes para estimular uma nova regeneração. Se o evento, né, as pressões, as ações de degradação vão se repetindo, isso vai chegar a uma condição de degradação. Se estiver próximo de um fragmento florestal, ele pode começar novamente todo o processo. Mas por que em muitas áreas a regeneração não ocorre? Não é em todo lugar. Quem dera, né? Se todos os locais pudéssemos contar com a regeneração natural, tudo seria mais fácil, de baixo custo. Mas não é em todos os lugares. Então nós temos alguns fatores que dificultam. A questão da entrada de gado, bovinos, equinos, gera um grande impacto em áreas de pastagem abandonada destinadas à regeneração, restauração passiva, a distância de remanescentes florestais. Então tem paisagens que praticamente não tem mais fragmentos florestais. A degradação do solo. Eu estive na Amazônia, em algumas áreas lá, que houve degradação do solo, no estado do Amazonas, e a floresta primária ao lado, 20 anos de abandono, e a regeneração não avançava. Então, quando se degrada o solo, geralmente, tem exceções, mas geralmente tem que se fazer algum tipo de intervenção. A agressividade da braquiária. Então, às vezes o solo não está degradado, mas tem uma braquiária ou outra gramínea exótica agressiva ali, que é tão agressiva que dificulta a regeneração natural. Condições climáticas. Tem regiões com secas muito prolongadas, tal, que também acaba, de certa forma, dificultando a regeneração. Então, se a gente pensar em paisagem, né? Uma paisagem de cana-de-açúcar lá no interior de São Paulo, matriz de algodão lá no centro-oeste, é muito difícil, né? Então, matriz é o que predomina, a cobertura que predomina na paisagem. Essas paisagens já perderam seu banco de sementes, chuva de sementes, então perderam sua resiliência. Por outro lado, nós temos em regiões de relevo mais acidentado, montanhoso, onde, em muitas delas, aqui mesmo na Zona da Mata, né, região sudeste de Minas, Serra da Mantiqueira, litoral norte de São Paulo, boa parte de Santa Catarina, região serrana ali, e outras regiões, geralmente regiões serranas, pela dificuldade de acesso, foram mantidos muitos fragmentos florestais. Isso facilita muito. Região serrana ali do Espírito Santo, Domingos Martins, aquela região. Então, isso facilita muito a regeneração. Alguns locais não precisa nem ser feito plantio. Em outros, a gente pode fazer um plantio, né? Você pode ter uma área pequena para restaurar, mas ter uma braquiária muito agressiva. Então, fazer um plantio de espécies que vão desencadear o processo de restauração. Tá? E um outro desafio é estimular, então, essas técnicas, a regeneração, através de técnicas de nucleação. Nós temos a plantio, os núcleos de mudas, semeadura direta, são técnicas alternativas, né? Transposição de galharias, rugosidades, poleiros naturais e artificiais, transposição de serapileira e topsoil. No curso do treinamento eu vou estar mostrando com detalhes cada técnica dessa, como que se faz e alguns resultados que a gente tem no LARF dos nossos projetos. Tá? Mas são técnicas já testadas em muitas situações. E nós temos também, podemos e devemos flexibilizar a restauração. Eu vejo muito uma dicotomia, o pessoal que trabalha assim com o reflorestamento apenas com plantio de mudas e o pessoal que trabalha muito com pesquisadores, né, com a questão das técnicas de nucleação. Muitas situações a gente pode flexibilizar, trabalhar com as duas coisas em conjunto, né, com os dois tipos de técnicas. Tá?
Aqui um exemplo de um projeto lá com a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, que a gente tem parceria há muito tempo. Essa é uma das áreas que nós estudamos e a gente vem continuando a estudar, onde nós foi feito transposição de solo rico, o topsoil, semeadura de adubos verdes e plantio de mudas. E a gente vê claramente aí a evolução numa área minerada, foi retirado bauxitas, feita extração de bauxita. A mesma área 8 anos depois. Isso é fantástico, né? Isso mostra a sustentabilidade da mineração. Você tem uma área que você minerou e ainda consegue restaurar uma floresta, às vezes melhor do que a mata secundária que estava antes ali, porque a gente está tendo a oportunidade de trazer diversidade genética, trazer espécies na restauração, trazer espécies que podem ter já estar rara ou ter desaparecido da região. Tá? Então a gente tem feito isso com a CBA aqui na região. Aqui um outro exemplo lá na CBA também, de uma área de empréstimo, uma área que foi convertida para compensação florestal à mineração, e onde nós pegamos a área desse jeito, em parceria com eles, substrato, né, nem é solo mais, é o subsolo aí, exposto, extremamente compactado, fomos fazendo vários trabalhos com técnicas alternativas e reflorestamento, e hoje nós temos uma floresta ali, uma floresta jovem ainda, mas uma floresta, onde inclusive estamos monitorando fauna, né? Fizemos um monitoramento de fauna, meu orientado Wesley defendeu a dissertação recente, e trabalhou nessa área, encontramos uma diversidade alta de espécies, estamos trabalhando com banco de sementes, tá? Então a área sendo monitorada mostrou completamente o avanço da restauração nessa área. Aqui lá a parceria com a Fundação Renova, vem fazendo um trabalho excelente, que a gente está com a parceria desde 2018, tanto de pesquisa, teses que já saíram, vários artigos, né? Da mesma forma lá na CBA, e onde o foco tem sido, né? Eles já restauraram aqui nas áreas diretamente atingidas 550 hectares, foi finalizada a restauração. Nós tivemos uma grande participação e uma oportunidade de contribuir com esse processo, como eu falei, indicando espécies, avaliando áreas, emitindo laudos para eles, né? Então, contribuindo para melhorar o processo, né? E hoje se tem áreas lá com uma restauração fantástica sobre o rejeito, sobre o depósito de rejeito, né? Com mudas crescendo com muito vigor, né? Fizemos várias análises desse rejeito, não é tóxico para as plantas, não impedem o crescimento das plantas, né? Então eu costumo dizer que eu conheço a bacia do Rio Doce muito antes do rompimento da barragem, certo? E o que acontece? Ela já era muito degradada antes. Muitas das áreas que estão sendo feito plantio hoje em APP já não estavam com floresta antes do rompimento da barragem. Então, em termos de cobertura florestal, não tenho dúvidas. A região da bacia do Rio Doce vai ter um ganho ambiental de cobertura florestal. Não em comparação ao que ocorreu com o rompimento, mas ao que havia antes até, né? Então, hoje se tem trechos lá que já está nessa situação, uma floresta bem formada já. Um outro projeto que a gente tem, estou falando só dos projetos mais atuais, mais recentes, que a gente tem com a CMPC Celulose Rio Grandense, que tem vários hortos florestais espalhados pelo Rio Grande do Sul. Fizemos uma parceria com eles no final de 2011 também, e esse projeto vem lá desde o final de 2011, 2012, a gente sempre já saiu uma dissertação, está saindo outra, já publicações, capítulos de livro internacional, etc., onde a gente vem auxiliando eles na restauração dessas áreas, né, desses hortos florestais, das APPs. Então, aqui um exemplo de uma APP que estava antes, né, sem a cobertura florestal, tinha até cavalos de terceiros ali, de pessoas que colocavam de forma clandestina ali, né, e com as técnicas que nós levamos para a empresa, né, desenvolvemos junto com eles também, né. Tem lá tem o engenheiro florestal Elias, né, a Luciana, a Maureen, etc. Tem um pessoal lá da empresa que deram um grande apoio, e as coisas foram feitas a duas mãos, né? Eu juntamente com o pessoal da empresa, trabalhando aí, criando tecnologias, levamos a tecnologia do resgate de plântulas. Então hoje a produção de mudas
da empresa de nativas que são plantadas nessas APPs vem do resgate de mudas de talhões de eucaliptos, que nós desenvolvemos aqui em Minas e levamos para a empresa de mineração e depois levamos lá com um trabalho inédito lá no Rio Grande do Sul e acredito que no Brasil, de resgatar mudas do subbosque de eucalipto e para fazer o plantio nas APPs dos hortos florestais. Isso é fantástico, isso também é sustentabilidade. Né? Bom, vou finalizar minha apresentação com esses slides aqui de uma floresta restaurada. Poderia ser até o anterior também, que está muito... Né? Só que é uma área de 5 anos. E aqui uma floresta já com 12 anos, né? Aqui na região da CBA, onde nós já fizemos, acho que foi a área restaurada mais estudada do Brasil, né? Uma das áreas mais bem estudadas. Onde nós fizemos vários trabalhos, né? Inventário 100%, monitoramento de fertilidade do solo, serapilheira, avifauna, fauna, epífitas, né? Então, isso é uma área restaurada, numa área que foi minerada. Isso que é fantástico, né? Você chegar numa área, eu tenho um orgulho muito grande de ter contribuído com esse processo, tá? Uma satisfação, não um orgulho, uma satisfação. Chegar numa área como essa, eu levo meus orientados lá, às vezes, né? Os que trabalham nessa área, nessa pesquisa dentro da CBA, quando a gente chega numa área dessa, você pensar que ali foi minerado, foi retirado o minério, gerou empregos e temos hoje uma floresta ali, é fantástico, né? Isso não tem a satisfação para a gente que trabalha com restauração florestal. Né? Bom, quero convidá-los, então, novamente, a Tamires já fez o convite, mas reforçar aqui, nosso curso de 16 a 20 de agosto, Restauração Florestal em Áreas de Preservação Permanente e Ambientes da Mineração. O curso vai ser às 18h30, a partir das 18h30, todos os dias da semana. Está lá o site treinamentos.cif.org.br. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, se puder, que da nossa parte o curso será muito bom. Nós temos um curso já bem estruturado, com muitos, né, exemplos, né, detalhamento dessas técnicas, etc. Eu tenho certeza que será uma experiência boa para todos. Obrigado. Meu e-mail está aí, venancio@ufv, o site do laboratório, www.larf.ufv.br. Lá nós temos publicações em PDF disponíveis, tá? Entra lá em capítulos de livro, a maioria está lá disponível, artigos científicos, etc., estão lá. E vindo a Viçosa, nos procure aqui que estaremos de portas abertas para recebê-los. Boa noite a todos. É sempre muito bom ouvir um especialista como o professor Venâncio falar sobre restauração, porque ele é autoridade nesse assunto, né? E você pode ouvir muito mais do que isso participando do treinamento que ele comentou. A gente garante que vai ser incrível e você pode ser o próximo profissional a contribuir com a restauração florestal do nosso Brasil. Então já corre para o site de treinamentos, garante a sua vaga para fazer a diferença no cenário de restauração florestal dos próximos anos. Bom, eu vi aqui que a gente está com várias perguntas de vocês, super interessantes, e eu já vou convidar o professor a se juntar para responder, né, as dúvidas de vocês. Mas antes, a Singenta me pediu para deixar um recado, então a gente vai dar esse recado da sua parceira no manejo de florestas plantadas. Se liga aí.
A Syngenta é líder mundial no desenvolvimento de tecnologias para o mercado agrícola e carrega em seu DNA centenas de anos de aprimoramento tecnológico da indústria agroquímica. Graças à união entre conhecimento e inovação, a Syngenta dispõe de soluções completas para todas as etapas do cultivo de florestas. Syngenta, seu parceiro no manejo de florestas plantadas. A Syngenta é líder mundial no desenvolvimento de tecnologias para o mercado agrícola e carrega em seu DNA centenas de anos de aprimoramento tecnológico da indústria agroquímica. Graças à união entre conhecimento e Bom, pessoal, já estou aqui com as perguntas de vocês e já vou aqui passar para o professor Venâncio para ele esclarecer. Bom, professor, a primeira pergunta é da Raquel e ela diz: Professor Venâncio, eu gostaria de entender primeiro se existe um atlas para restauração florestal e segundo, se as áreas de pastagens naturais foram computadas como áreas degradadas. Tá. Existem vários livros, manuais de restauração, tá? Nós mesmo, se você olhar lá no... Quem perguntou qual o nome dela? Raquel. Então, Raquel, existem várias publicações, tá? Vários boletins técnicos, manuais, você vai encontrar, pesquisando aí no Google mesmo, restauração florestal, você vai achar muitos, tá? Até internacionais, muitos do Brasil e muitos internacionais. Eu tenho um que eu fiz, um boletim técnico de extensão, que ele está disponível lá no site do LARF em PDF, tá? Onde tem as técnicas lá divulgadas ali. Mas temos um outro livro também, restauração, que eu organizei, Restauração Ecológica de Ecossistemas Degradados, pela editora da UFV. Eu tenho um livro, Recuperação de Áreas Degradadas, pela editora Aprenda Fácil, do grupo CPT. Tem o livro Recuperação de Áreas Degradadas, são manuais mesmo, tá? Tem o livro Recuperação de Matas Ciliares, também da editora Aprenda Fácil. Você entrar lá no site Editora Aprenda Fácil, você vai ver lá esses manuais, tá? E tem também, pelo Centro de Produções Técnicas, um videocurso que eu dou de restauração florestal de APP e reserva legal, onde acompanha também um manual, tá? A segunda parte da pergunta eu acabei esquecendo. Dá para repetir? Ela perguntou se as áreas de pastagens naturais foram computadas como áreas degradadas. Veja bem, aquela informação não fui eu que fiz, tá? É uma informação que está no portal da Embrapa Agrobiologia. Lá eles falam que pastagens naturais também estão incluídas. Eu já havia visto um trabalho da Embrapa que eles falavam em cerca de 30 milhões de hectares de floresta de pastagem plantada, tá? Pelo que eu entendi, naquele está computado pastagens naturais degradadas também. Certo. Professor, a próxima pergunta é do Tiago, e ele diz: Professor Venâncio, eu gostaria de saber a diferença entre restauração e recuperação. Tá. Então, Tiago, veja bem, falei em reabilitação. Em muitas situações, a reabilitação acaba sendo quase que sinônimo de recuperação, tá? Nós temos definições do SNUC, por exemplo, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que ele define claramente recuperação como recuperar o ambiente, né, mas não necessariamente voltar a ser o ecossistema que tinha antes, tal. A diferença principal é essa, né? Na recuperação e a reabilitação, você não volta o foco não é voltar com o ecossistema que estava antes, mas sim, se o ecossistema era produtivo, voltar a ser produtivo
num contexto ambiental. E já a restauração ecológica, a restauração florestal, o foco é voltar ao ecossistema original, mesmo que se não consiga na mesma biodiversidade. Muitas vezes o estrago foi tão grande, não é só do local, mas de uma região toda, mas se aproximar em termos de funções ecológicas, etc., da condição original. Já tem outra linha que trabalha com a recuperação de uma forma mais ampla, e dentro dela teria a restauração e a reabilitação. Tá? Eu prefiro separar, eu acho que recuperação e reabilitação elas têm mais a ver entre si lá do que com a restauração, que é outro foco. Certo? Certo. E a última pergunta da noite é do João Felipe, e ele quer saber quais as alternativas são implementadas com mais frequência atualmente para reduzir custos com a restauração florestal e, com isso, facilitar a adesão dos produtores. Boa pergunta, João Felipe. Então, como eu falei, o custo é muito elevado da restauração, né? Que viabiliza, em muitas situações, para o pequeno produtor. Então, quais são as alternativas? O que vem crescendo hoje é a questão do pagamento por serviços ambientais. É uma realidade hoje. Há pouco tempo, eu dei um curso aqui para o pessoal lá do programa de pagamento por serviços ambientais, né? É uma alternativa. Mas se a gente pensar em pequenos produtores rurais no Brasil inteiro, eu acredito que não há governo de estado nem federal que consiga bancar isso, pagamento de serviço ambiental no Brasil todo. Né? Vai conseguir bancar em algumas regiões, uma parte dos produtores. Né? Então, só isso eu acho que não é suficiente. Ajuda, mas não é suficiente. Uma outra forma é estimular a regeneração natural, que é um custo baixo. Praticamente não tem custo. Né? O custo é de cercamento da área, onde tem problema com gado. Né? Mas é um custo que, se eu fosse plantar, também teria. Então, a gente fala que não tem custo. Né? A regeneração natural. O problema é que nem sempre a regeneração ocorre. Então, para áreas onde não se consegue ter regeneração natural, uma alternativa seria os SAFs, Sistemas Agroflorestais, que são permitidos hoje em APP, pelo novo Código Florestal, de pequenas propriedades. É claro, tem que ser legalizado lá no órgão ambiental, tudo, mas é possível de fazer. E nas reservas legais. Então, a alternativa é fazer a restauração produtiva. Né? Então, o produtor ter renda dessa restauração. Essas são as alternativas. Para o pequeno produtor. Tá? Certo, professor. Muito obrigada pelo esclarecimento das dúvidas. Bom, pessoal, essa noite passou muito rápido, né? E a gente já vai terminar mais um webinário da CIF, com o apoio premium da Sotrec e da Syngenta. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais para não perder nenhum evento nosso. Já já a gente volta com novidades. Eu quero agradecer a excelente companhia de vocês e desejar um ótimo fim de noite. Não se esqueçam de acessar o nosso site de treinamentos. Não deixe para amanhã para você não ficar sem vaga, hein? Corre lá e já garante sua vaga no treinamento do professor Venâncio. Eu agradeço também aos nossos patrocinadores, sem os quais não seria possível a realização desse evento. Confiram as soluções que as nossas parceiras têm para a sua floresta, acessando o site delas, que é syngenta.com.br e sotrec.com.br. Professor, eu quero agradecer muito pela sua gentileza em estar conosco hoje. Foi excelente a sua companhia aqui e eu vejo você no treinamento. Com certeza. Eu que agradeço também você, o Pedro e toda a equipe da CIF, né? Conduziu de forma excelente todo esse processo, né? Não só agora, mas antes, né? Os contatos que a gente tem tido aqui. E estamos à disposição para o treinamento. Obrigado, Tamires. Obrigado a todos. Obrigada, professor. Pessoal, boa noite. Eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau.